Nesta aula de lógica de programação, que eu leciono nas disciplinas de introdução à programação e algoritmos, nós vamos falar então de estrutura de repetição. Nesta parte 1, a gente vai primeiro entender o que é uma repetição, ok? Vamos lá. Vamos considerar um problema que a gente já conhece de aulas passadas, no qual a gente utiliza a estrutura condicional. Observe o enunciado. Escreva um algoritmo em Portugal que leia o nome e idade de uma pessoa. Imprimir o nome e a mensagem dizendo se a pessoa é maior ou menor de idade. Então, como nós já vimos, a gente cria uma variável caractere nome, uma variável inteira idade, e a gente pede para o usuário digitar. Olha, imprima, digite nome, leia nome, imprima, digite idade e leia idade. Se idade for maior ou igual a 18, dentro do então a gente imprime que a pessoa é maior de idade. Se não, a gente imprime que a pessoa é menor de idade, fim C e fim do programa. Ok, isso nós já sabemos, né? Agora, vamos considerar um novo problema. O nosso novo problema é o seguinte. Escreva um algoritmo em Portugal que leia o nome e idade de 5 pessoas. Observe que eu acrescentei aí o número 5 ao invés de uma pessoa. Então, é claro que ficou no plural. Nós vamos ler nome e idade de 5 pessoas. Eu quero imprimir o nome e a mensagem dizendo se cada pessoa é maior ou menor de idade. Bom, a estrutura que nós tínhamos antes, ela precisa continuar. De qualquer maneira, eu vou ler nome e idade e testar se a idade é maior ou igual a 18 para imprimir se é maior ou menor de idade. O problema que nós temos agora é que nós precisamos contar quantas vezes essa estrutura precisa ser executada. Eu poderia ter uma variável na memória que vai servir para eu contar esse número de vezes. Inicialmente eu jogo 0 nessa variável, peço para executar a primeira vez. Depois eu jogo 1, peço para executar a segunda vez. Jogo 2, peço para executar a terceira vez. 3, 4. Quando essa variável chegar em 5, eu vou parar a execução. Não é isso mesmo? Bom, esta variável que a gente vai criar na memória para contar o número de vezes que esse conjunto de comandos vai ser executado, ela poderia se chamar x, o nome é eu que dou. Ela poderia se chamar Creusa, né? Mas eu acho que por motivo didático, um excelente nome para essa variável seria contador. Então, observe, o que a gente vai fazer? Nós vamos declarar esta variável com o nome de contador do tipo inteiro. E, inicialmente, se eu não executei nenhuma vez, eu vou fazer com que essa variável contador receba 0. Então, eu armazenei 0 na variável lá na memória. Feito isso, eu vou pedir para executar a primeira vez. Leia nome, e aí o usuário digita, por exemplo, Creusa. Leia a idade, suponhamos que ele digita 30. É claro que ele vai imprimir, então, Creusa é maior de idade. Bom, quando terminar essa execução, depois do fim C, o que tem que acontecer? O contador tem que receber contador mais 1. Que lógica é essa do contador receber contador mais 1? Se eu escrevo contador mais 1 para atribuir no próprio contador, o programa vai ter que ir lá na memória, buscar o valor do contador, que atualmente é 0, somar mais 1. Então, ele vai fazer essa operação matemática. 0 mais 1 vai dar 1, obviamente. Então, ele vai jogar 1 na variável contador. Então, olha o que vai acontecer. Eu estou apontando aí para mostrar que na memória o contador deixa de ser 0 e passa a ser 1. Bom, feito isso, eu preciso pedir o programa para voltar lá no início. No início que eu digo é um pouco antes do imprima, para ele pedir o usuário para digitar o próximo nome e idade. Então, se ele digitar o próximo nome, por exemplo, Jucrécia, e digitar 15 para a idade, ele vai imprimir que a Jucrécia é menor de idade. Depois o contador vai receber contador mais 1. Como o contador valia 1, 1 mais 1, 2. Observe que eu já coloquei na memória aí o valor 2. É claro que não vai ter esses 3 valores. Ele apaga o 1 e o contador passa a valer 2. Eu tenho que pedir para voltar novamente. E aí vou ler o próximo nome. Digamos que o usuário digita Astrofôncia e a próxima idade 41. O programa vai imprimir que a Astrofôncia é maior de idade, não é isso? E vai para o fim C. Quando o programa encontrar contador, recebe contador mais 1, 2 mais 1, 3. Ele vai voltar à estrutura com o contador valendo 3. Bom, tudo bem. Até aí está fácil de entender que eu preciso pedir para voltar à estrutura. Mas como é que eu peço para que ele volte na estrutura?
Não existe esse comando que eu estou colocando aí, essa seta, né? Porque eu não estou trabalhando com fluxograma. A gente está trabalhando com comandos em Portugal. Bom, mas aí vem o motivo de eu gostar também de usar o Portugal para ensinar lógica de programação. Eu acho muito didático a forma de escrever em relação ao pensamento. Observe, eu vou executar essa estrutura aí até que o meu contador chegue em 5. Ou seja, enquanto o contador for menor do que 5, eu preciso executar. Porque quando o contador for igual a 5, eu preciso parar. E o comando em Portugal, para que eu faça isso, é justamente o comando enquanto. Observe, eu escrevo enquanto o contador menor que 5, faça. Ele entra na estrutura, executa ela toda. Quando ele encontrar o fim enquanto, ele vai voltar no enquanto para testar novamente se a condição é verdadeira. Então, este comando enquanto e fim enquanto, ele substitui aquela setinha que eu tinha colocado anteriormente. Bom, então vamos continuar testando o programa. Suponhamos que o contador esteja valendo 3. 3 é menor que 5? Verdadeiro. Então, o usuário vai digitar o nome, por exemplo, Judite, idade 40. Ele vai imprimir que a Judite é maior de idade. Contador vai receber contador mais 1. O contador passa a valer 4. Ele encontra o fim enquanto e volta. Então, o programa vai testar. Contador é menor que 5? 4 é menor que 5? Verdadeiro. Ele vai entrar no enquanto e vai ler o próximo nome e idade. Por exemplo, digamos que o usuário digite Clóvis, idade 13. Então, ele vai testar. 13 é maior ou igual a 18? Falso. Ele vai imprimir que Clóvis é menor de idade. Bom, observe o que vai acontecer agora. Contador vai receber contador mais 1. O contador passa a valer 5. Ele encontra o fim enquanto volta e vai testar. 5 é menor que 5? Ah, desta vez deu falso, não é mesmo? Bom, como deu falso, gente, ele vai para o fim enquanto e vai executar o comando que tem depois. Como depois do fim enquanto tem fim, o programa termina. Está aí, então, olha, a lógica deste comando enquanto funciona da seguinte maneira, a sintaxe dele. Enquanto, depois do enquanto tem uma condição e a palavra faça. Dentro do enquanto eu coloco quantos comandos eu quiser e finalizo com fim enquanto. Bom, então se eu quisesse executar aquela mesma estrutura para 100 pessoas, bastaria fazer enquanto contador menor que 100. Claro, lembrando de contador receber contador mais 1 dentro do enquanto. Tá aí essa primeira parte, como é que funciona a repetição. Claro que depois a gente vai ver outras formas de usar esse comando enquanto, mas desta vez paro por aí, ok? Bom, se você quiser saber mais sobre essa repetição com comando enquanto, lá no meu livro Lógica de Programação, Algoritmos em Portugal, Pascal e Java, que está também no meu ambiente Moodle, o capítulo 6 chama-se Estruturas de Repetição e começa justamente com essa explicação aí, repetição com comando enquanto. Ok? Por enquanto é isso. Até a próxima aula.